Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Boa tarde, Marco Melo sou eu. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Independência, a voz da recuperação. Hoje é dia 21 de junho de 2020 e já estamos no ar aqui com o programa Independência, aquele programa que fala sobre dependência química, falamos sobre alcoolismo, codependência, dependência emocional e qualquer tipo de dependência. Por isso, o programa se chama Independência. Muito obrigado por permitirem que eu entre nas casas, nos ouvidos, através dos fones, nos seus carros, através das ondas do rádio, aqui pela Alternativa FM de Capivari. Muito obrigado. Vamos começar aqui com Menina Tatuada, Salomão do Reggae. Vou organizar aqui minha papelada pra gente falar sobre álcool e droga. Beleza? Boa tarde. Beleza, Salomão do Reggae cantando Menina Tatuada. Muito bacana, ela tem a ver com um processo de recuperação que também acontece em algumas igrejas evangélicas, exatamente. Eu conheço, por exemplo, o trabalho da Bola de Neve, lá de São José do Rio, São José dos Campos. Meu amigo Fábio participa lá e ele consegue também recuperar muitos adictos através do programa de recuperação da igreja dele. Muito bacana. Quem pensa que só os programas de 12 passos, de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos que funciona, muito enganado está, porque temos também programas de recuperação em algumas igrejas evangélicas. Pode ser que esse também seja o seu caminho. Procure uma igreja, a sua igreja, e pergunte para o pastor se por acaso eles não têm algum programa de recuperação de dependência química na sua igreja. Muito legal. Vou falar um pouco, na verdade quem vai falar é a Laura Maffei, que falou no seu livro Do Fundo do Poço, a Recuperação. Ela fala um pouco sobre a dependência da cocaína que aconteceu na vida dela. Esse livro é um relato do que aconteceu na vida dela de uso de drogas e recuperação. Em relação à cocaína, né? Esse convívio, esse envolvimento era um constante desafio da morte e da liberdade. A cocaína foi a droga ilícita que mais me deu trabalho para largar. Ela realmente exercia uma sedução sobre mim, devastadora. Quantas não foram as vezes em que, empregada, recebia o meu salário, dividia-o em pequenas porções com um clipe de papel, discriminando o destino do dinheiro, e acabava reservando uma merrequinha para cheirar um papel. O processo era sempre o mesmo. Começava com o dinheiro destinado ao pó e em seguida ia eliminando uma a uma cada conta. Muitas vezes fiquei sem o salário todo e ainda devendo. Depois de dar o primeiro teco, todos os meus objetivos anteriores começaram a se distorcer. Só a cocaína passava a ter importância. Era realmente incrível essa perda de domínio. Mais incrível ainda era a capacidade de automanipulação da própria doença. Eu fazia de conta em trailers e biroscas das favelas, bebia, jogava sinuca, porrinha, totó e me instalava lá com a maior facilidade. Quanto tempo desperdiçado! Bom, a sorte é que, como não abandonei o projeto de vir a trabalhar com teatro, essas experiências ficaram arquivadas para laboratório. Isso era quando eu estava no Rio de Janeiro, mas ia em Petrópolis. Como era meu comportamento? Não gostava muito das favelas porque achava que os traficantes não tinham malandragem como os do Rio. Mesmo assim, passei noites inteiras dentro de táxis, rodando a cidade em busca de pó. Quase sempre começava a cheirar de dia e o próprio taxista me autorizava a ligar à noite, caso quisesse mais. Interessados em cheirar também, é claro, os taxistas, né?
Mas curioso é que a maioria deles não fazia de forma alguma a corrida fiado ou de graça. Eu me sujeitava a isso. Hoje, acho que consigo ver realmente o sentido da palavra internar quando colocada no linguajar dos doidões. Afinal, só meus colegas e eu ficávamos internados dentro das casas, apartamentos em dias lindos de sol, noites lindas de luar. Um atropelando o outro para conversar ou então jogando cartas sem parar. Eu tenho até trauma de baralho. Paciência então, até o momento não consigo jogar nem no computador. Eu ficava às vezes 24 horas inteiras cheirando, bebendo e jogando. Sozinha. Era quase que um casamento com a cocaína. Só ela já me bastava ao final de minha drogadição ativa. Nos últimos anos em que me droguei, eu havia parado de beber, então ficava muito mais tempo ligada. Ao final da ativa, fui também não mais gostando de ver o dia clarear. Aquilo me trazia uma depressão assustadora, o nariz completamente entupido, às vezes assoando sangue puro, e uma total incapacidade de dizer chega, enquanto houvesse pó ou a possibilidade de comprar mais. Essa daí é a experiência da Laura Maffei, que ela conta no livro Do Fundo do Poço à Recuperação. Esse livro é do selo Independa e da editora Nova Consciência, salvo engano, aqui de Capivari. É muito corajosa, né, Laura Maffei? Ela é graduada em psicologia pela URFJ e pós-graduada em psicologia multifocal e consultora em dependência química com ampla experiência em tratamento e prevenção. Tem 2 filhos. É idealizadora de dinâmicas de jogos lúdicos para trabalhar com crianças e adolescentes. Desenvolve também projetos de educação continuada e preventiva, visando multiplicar informações científicas sobre a dependência química nos segmentos acadêmico e corporativo. Viveu durante 18 anos mergulhada no uso de drogas e em seu canal no YouTube, Maffei Manda Real, dirige-se de maneira informal aos jovens para abordar assuntos como o uso de abuso de drogas, prevenção e recuperação. Ela é escritora e artista plástica e está produzindo pinturas a óleo sobre que comporão sua primeira exposição, Minha Loucura, com caráter preventivo ao uso e abuso de drogas. Muito bacana, essa foi, aliás, muito corajosa a Laura Maffei, contar toda a experiência dela, tanto no uso de drogas, essa daí foi a experiência, parte da experiência dela com cocaína, como com outras drogas e outras muitas comorbidades que vieram, e também como ela fez para parar. E ela realmente conta que usou bastante os 12 passos das Irmandades Anônimas e o processo de tratamento e recuperação de Alcoólicos Anônimos. Muito legal. Por falar em Alcoólicos Anônimos, vamos para o giro pelas Irmandades. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas. O André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon, reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, 480, Pão de Açúcar. Grupos familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas. Rua André de Melo, 286, Sobreloja.
Legal. Lembrando que as reuniões presenciais aqui na cidade de Capivari estão suspensas por tempo indeterminado em função da Covid-19, né? Dessa pandemia que todos estamos atravessando. Mas quando começar a voltar as reuniões, a gente vai informar aqui. Esperamos que seja breve. Enquanto isso, eu conheço algumas irmandades que estão fazendo reuniões virtuais, online. Então, se você tiver interesse em conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, através do site você se informa sobre essas reuniões online. O site do AA é aa.org.br e do NA, na.org.br. Agora vamos ouvir aquela música do Ira, Flerte Fatal, o flerte justamente do usuário com a sua droga de preferência. Com vocês, Ira. Ira, Flerte Fatal. E o flerte fatal é fatal, meu pai. Você sabia que se você tiver propensão a desenvolver a doença da dependência química ou do alcoolismo, qualquer quantidade de álcool ou qualquer tipo de droga vai te levar para o fundo do poço. É tudo uma questão de tempo. Pode acreditar nesse gordelo aqui, que sabe muito bem o que está falando. Afinal, eu, Marco Melo, também fui usuário de drogas, fui usuário assíduo de álcool, sou alcoólico em recuperação, sou um adicto em recuperação e já estou sem fazer o uso lá já há 7 anos, 9 meses e alguns dias que eu não coloco nenhum tipo de substância que altere meu sentimento, meu humor, minha consciência principalmente, né? Então, eu sou uma prova viva de que os programas de 12 passos funcionam. É só você querer. Aliás, esse é o grande pulo do gato da recuperação. O cara tem que querer, pai. Se você não quiser, a sua mãe pode chorar, a sua filha pode espernear, a sua esposa pode ameaçar largar de você. Se você não quiser parar de usar, meu pai, você não para. Só que até quando que você vai ficar empurrando essa dependência com a barriga, né? A verdade é essa. Fica lá, sabe que já perdeu pra droga, sabe que já perdeu pro álcool, a família sofrendo, Nossa Senhora, todo mundo se lasca com você porque você é teimoso e fala, não falta nada em casa. Fala pra mulher, né? Ou então fala pra todo mundo que vai, bota você em xeque, fala assim, não, eu paro a hora que eu quiser, eu uso porque eu quero. E essa teimosia pode levar você à morte, né? Filho, toma cuidado, porque alcoolismo e adicção, ou então dependência química, que é a mesma coisa, são doenças fatais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. Maravilha. Agora vamos ouvir uma temática do nosso companheiro Julião sobre a trajetória no programa de recuperação de 12 passos. Com vocês, Júlio César Butti. Obrigado aí pelo momento e pela oportunidade de poder falar do programa. Existe uma possibilidade grande para aquelas pessoas que vão viver o que o programa tem a oferecer, de reconhecer o motivo que o programa veio fazer parte na vida da pessoa. Esse motivo se dá quando eu venho acreditar em algo. E o que eu tenho que, eu, Júlio, vir acreditar? No que está funcionando para o outro. O que me traz até onde eu chego é justamente o que me impede de ver o que está funcionando para o outro. É o meu ego, é a minha exigência, é a minha rigidez. Esse ego rígido que impõe e exige, ele me impede de entender o que está funcionando para o outro. E o que está funcionando para o outro pode vir a funcionar para a minha pessoa. Então, quando o outro traz que o que funciona para ele é uma filosofia de vida, que não me exige muito, mas me exige com que eu entenda como que esta filosofia de vida vai trabalhar na minha vida. Pois eu tive uma trajetória no meu uso de drogas, que antes de eu ter contato com o uso de droga, eu tive um tipo de trajetória onde eu sobrevivi
a esta trajetória, a esta vivência. E depois eu passo a viver dentro de uma trajetória com o uso do químico e passo a sobreviver dentro dessa trajetória através do uso do químico. Então, antes de eu chegar ao uso do químico, eu vivi uma trajetória que envolveu mágoas, ressentimentos, tristezas, depressões e angústias. Então, de quando eu me conheço jovenzinho até quando eu tenho contato com a droga, o que eu me recordo desta trajetória são momentos até que felizes. Não são momentos somente de dor e angústia e sofrimento. Mas depois que eu tive o contato com o uso da droga, até o contato que eu tenho com o programa, o que eu consigo me recordar é que muito do que eu vivi nesta trajetória, eu sobrevivi para poder manter-me dentro do uso da substância. Então, quando eu saco isso, eu entendo aonde que está a trajetória do programa. A trajetória do programa se encontra dentro de uma parte muito pequena que fala na literatura dos grupos anônimos como uma parte pouco vista e pouco olhada pelas pessoas que têm a doença da adicção, que é a negação. Então eu quero entrar em recuperação negando a trajetória que eu trago comigo, aonde esta trajetória, eu, para manter ela viva, eu passo a viver para usar droga e usar droga para me manter vivo nesta trajetória. É algo tão profundo que eu nego que eu me tornei ladrão. Porque para mim, ser ladrão é roubar dinheiro. Mas eu roubei um negócio que não tem dinheiro que pague. Eu roubei a paz de espírito, roubei o amor, roubei o sossego, roubei a calmaria. Eu roubei uma série de virtudes dos meus pais, dos meus amigos, dos meus educadores. E isso aconteceu muito antes de eu ter o contato com a droga. Então, na minha trajetória da minha infância, eu já trazia um comportamento a qual a exigência e a imposição desse comportamento já era regido pelo meu egocentrismo. Eu era pequenino e já era extremamente egocêntrico, extremamente no intuito de dominador, de possessivo, onde eu acreditava que as coisas tinham que ser da minha maneira. Então, na época, eu me recordo que tinha o quichute, mas tinha o bamba. E eu tinha que ter o bamba. Porque quichute era coisa que os maloqueiros que tinha. Eu tinha que ter o bamba. Eu não olhava as situações como um par de tênis. E depois, quando eu tenho contato com o químico, eu também não olho as situações a quais se apresentam na minha trajetória, que eu passo a viver aquelas situações para poder, na trajetória que eu me encontro, que é do uso do químico, manter esta trajetória em funcionamento, em ativa. Então eu preciso sacar. Eu tenho uma trajetória no programa que me mostra que o programa vai funcionar para mim como funcionou para os outros. E como que o programa funcionou para os outros? Por mágica? Não. Por osmose? Não. Funcionou pela prática. Então, se eu não tiver prática no programa, a minha trajetória dentro do programa já se mostra ineficaz. Porque eu não estou usando o que outras pessoas usaram na própria trajetória de vida para poderem entender o que as mesmas fizeram, que chegou ao ponto do ápice, que é o estado de desespero na vida, onde ao uso do químico, ao uso da droga, ao uso de qualquer substância psicoativa, estas pessoas, assim como a minha pessoa, encontrou uma forma de se libertar daquela trajetória que vinha sendo construída na vida da própria pessoa. Então eu preciso entender, eu busco ir para um outro país, fugir de quê? Para quê?
Eu não quero é assumir a minha trajetória no país que eu estou. Eu busco ir na favela, cheirar cocaína, fumar maconha, beber pinga, porque eu não quero, no local que eu me encontro, sentir a trajetória que eu causei para mim, e aonde eu me encontro, eu teria que resolver aquilo. Então esse processo é o processo que eu preciso entender sobre a trajetória que o programa me oferece. Senão, eu, de uma forma ineficaz, vou ter em mãos o programa e não vou usar o programa na minha trajetória. E aí, eu tenho que compreender que a minha trajetória, as minhas escolhas, a minha egocentricidade, a minha exigência, me conduziu, me fez um movimento para que eu chegasse ao estado de desespero aonde eu cheguei. Só que o meu estado de desespero, primeiro aonde eu cheguei, foi dentro de um sistema de tratamento. Ali eu me vi em estado de desespero. Eu não sabia que estado de desespero já era a trajetória de vida que eu vivia, a qual eu sobrevivia nela para fazer o uso do álcool e das drogas, para que assim eu não olhasse a trajetória de vida que eu trazia comigo. Então eu comecei a acreditar, quando eu cheguei num centro de tratamento, que ali eu tinha chego num estado de desespero, que aquele local era uma desgraça para mim. Olha onde que eu cheguei. E na verdade, aquele local que eu tinha chego seria o início de uma nova trajetória da minha vida, pois eu iria pegar o que o programa dos grupos anônimos, chamado 12 Passos, teria para me transformar na trajetória que a partir daquele local eu pudesse usar o que o programa me oferece. Pois o programa funciona para tantos outros, por que que não iria vir a funcionar para mim? Mas o programa só não funciona para mim, o programa se mostra eficaz, mas para o Júlio, ele não é eficaz quando eu não enxergo a trajetória que me trouxe até o programa. Porque na minha trajetória, o que me faz chegar ao estado de desespero, que foi quando eu cheguei ao centro de tratamento, achando que ali era o total desespero, e na realidade, o total desespero já se apresentava na minha trajetória de vida muito antes. O uso do químico foi uma forma de anestesiar a minha história. E eu preciso entender que as situações externas, elas até, de uma certa maneira, acabaram por fazer uma composição para me agradar, para me favorecer, para me beneficiar. Mas essa composição não mudou minha trajetória. O que muda a minha trajetória, dentro do que o programa tem a oferecer, são os passos. Por isso que é tão complicado uma pessoa entrar em recuperação. Porque ela vai ter que entender que existem passos específicos para mudar uma trajetória que é construída não por causa do uso de álcool e de droga, mas é construído por causa de uma egocentricidade, de uma exigência, de uma imposição. Então eu sou um ser que eu virei ladrão. Hoje eu não tenho roubado mais. Mas eu tenho comigo que me tornei ladrão. Porque a minha trajetória mostra que eu roubei a esperança, mostra que eu roubei a paciência, mostra que eu roubei a calmaria, mostra que eu fiz inúmeras atrocidades de fundo emocional com outras pessoas, que como eu nunca tomei contato disso, depois eu roubo carro, roubo moto, roubo bicicleta, roubo tênis, roubo dinheiro. E eu não entendo por que eu me torno um ladrão de roubar o tênis, ladrão de roubar o chinelo, ladrão de roubar a carteira, a bolsa da minha mãe. Porque antes de ter me tornado um ladrão nesta trajetória, em prol do uso do álcool e de droga, eu já tinha me tornado uma pessoa que de uma forma abusiva roubava o bem-estar do outro. Então, caramba, eu quero me recuperar da doença da adicção ou eu quero parar de usar droga? Porque se eu quiser só parar de usar droga, o programa vai funcionar para mim? Vai, mas não de forma eficaz. Ele vai ser somente no álcool e na droga. Vai ser paliativo, isso mesmo. E é bacana quando eu entendo que usar de forma paliativa, eu não entro em recuperação.
Eu somente paro com aquilo que eu acredito que era o que estava me causando a dor no momento. Por isso que eu tenho que entender que quando eu roubo um dinheiro da bolsa da minha mãe, roubo um tênis de alguém, roubo uma camiseta de alguém, roubo um chinelo de alguém, o devolver é paliativo. Eu preciso assumir. Somente quando eu assumo é que eu uso o que o programa tem a me oferecer. Porque existe um passo que também é específico para isso, que é o 5º passo, onde eu admito para mim, a pessoa, para Deus e para outros seres humanos, uma natureza exata. Qual a natureza exata? Eu vou admitir ali que eu sou invejoso, eu vou admitir ali que eu tenho ganância, eu vou admitir ali que eu tenho inveja, que eu tenho uma síndrome de baixa estima, e que eu não acredito que o outro é merecedor do tênis, ou do chinelo, ou do boné que eu roubei do outro. Que quem deveria ser a pessoa que deveria ter o tênis, o chinelo ou o boné, seria eu. A incapacidade de conseguir. Então, essa troca, esse momento, é ímpar. Então, quando eu sou convidado por um grupo para mim falar, eu preciso entender do que eu estou falando. E eu preciso entender que tem uma trajetória dentro do programa que eu tenho que vivê-la. Se eu não viver essa trajetória que tem dentro do programa, eu sou um cara que estou fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção. O uso do álcool e da droga é o resultado final desta doença. Então eu não estou falando que eu estaria fadado a ter problema com o álcool e com a droga. Eu vou ter problema com a doença. Por isso que os sintomas da doença, que se mostram no primeiro passo, se mostram em 11 tipos diferentes. Justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, e assim vai. Eu estou fadado, se eu não entender a trajetória do programa, a sofrer dos horrores da doença. Pois dos horrores do álcool e da droga, eu já sofri também. Que são as vezes que eu acabo por vomitar, por tanto beber. São as vezes que eu tive parada cardíaca de tanta droga que eu cheirei. São as vezes que eu tive problemas de ordem pulmonar, falta de ar, por causa de tanto crack que eu fumei. Eu tive diarreias contínuas, por causa de comprimidos que eu tomei esperando ficar alucinado. Xaropes que eu tomei esperando sentir uma sensação diferente. Então esses horrores, que acabaram de uma certa forma sendo de forma física, eu já conheço os mesmos. E eu preciso compreender aonde que eu me torno fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção, sendo que os sintomas da doença se mostram a partir de uma parte muito pequena, a qual eu não quero tomar contato, que é a negação. Pois falar da grandiosidade, do que eu justifico, do que eu racionalizo, do que eu questiono, do que eu transfiro, essa parte é muito fácil. Porque são expressões que têm uma dimensão grande. Agora, e a dimensão gigantesca, avassaladora que é o que eu nego? Sou portador de uma doença, cara. Não sou portador de uma deficiência moral. E dentro desta doença, algumas deficiências morais vão se tornar de ordem patológicas. Eu me torno um mentiroso patológico. Eu me torno um abusador patológico. Eu me torno uma pessoa gananciosa de forma patológica. Eu me torno uma pessoa extremamente adoecido dentro de parâmetros da doença, a quais a trajetória do programa, uma vez usado na sua totalidade, vai ser extremamente eficaz para parar o maior problema de todos os problemas que eu já tive dentro de uma vida, a qual eu sobrevivi dentro desta vida, para manter vivo uma vida de adicção ativa. Eu preciso, no mínimo, ter essa percepção. Porque se eu não tiver essa percepção, eu estou fadado, condenado a sofrer dos horrores da doença. Vou chegar ao óbito? Sim.
Mas antes de chegar a este óbito, que seria um prêmio à minha vida, eu vou passar por um processo de grande humilhação. Será que eu tenho capacidade para suportar esse processo de grande humilhação? De ser chamado pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, de incapaz, de ser chamado de ladrão, de ser chamado de drogado, de ser chamado de vagabundo? Eu tenho capacidade para passar por isso? Ou eu vou me sustentar nessa trajetória desta realidade, através do que eu já vinha me sustentando antes, e agora, quando eu chego a uma oportunidade ímpar, que é o programa, algo que é eficaz para deter a doença da adicção, agora que eu chego a essa oportunidade ímpar, eu não vou deixar ela ser eficaz por parte da minha egocentricidade, por parte da minha imposição e da minha exigência. Eu preciso realmente mudar a minha maneira de pensar. Senão eu não vou desfrutar do benefício que o programa tem a me oferecer. Então, para mim, é muito importante ter sido chamado para vocês e trazer como foi a minha trajetória. Porque eu só vou deixar com que esta trajetória não se repita a partir de agora, que eu me encontro em sobriedade há 25 anos, se eu interpretar, através da trajetória do programa, que diz, falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando para eles, se eu interpretar, o que é que está funcionando para esses caras? Que estão falando para que eu não faça da maneira que eu estou fazendo o programa. É isso que está funcionando para eles. Então eu queria agradecer muito pelo convite, agradecer por poder falar sobre isso. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Esse foi Júlio César Butti. Fala muito bem a língua dos adictos, né? Dos dependentes químicos, principalmente aqueles que já fazem parte da Irmandade DNA e já conhecem o programa. Porém, eu tenho certeza que você, amigo ou amiga que usa drogas e que talvez acha que está perdendo o controle sobre elas, eu tenho certeza que o Julião falou também para vocês e vocês devem ter se identificado com alguma dessas coisas que foi falado aí. Maravilha, vamos voltar aqui com o nosso programa Independência. Recebemos aí uma pergunta através do WhatsApp da rádio, exatamente, uma ouvinte chamada Eduarda. Muito obrigado, Eduarda. Ela entrou em contato aqui pelo WhatsApp da rádio 99650-1063. Você também pode fazer a sua pergunta. Se a gente souber responder, bora. Se não, vou estudar e depois eu respondo. Mas até agora ninguém conseguiu ficar sem uma resposta aqui. O programa Independência já está há algum tempo estudando sobre essas coisas de dependência, de alcoolismo, etc e tal, né? A adicção e tal. Então a Eduarda pergunta assim: o que os pais devem fazer para começar uma prevenção ao alcoolismo e tabagismo dentro de casa? Excelente pergunta, Eduarda. Eu já vim pesquisar aqui, já achei a sua resposta para essa pergunta no livro Tudo sobre Drogas, né? O que é dependência química, da professora Maria Heloísa Bernardo. Ela responde muito bem a essa pergunta. Diz um velho e sábio ditado que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Primeiro passo para realizar a prevenção efetiva do alcoolismo e de outros transtornos em casa é, sem dúvida nenhuma, o exemplo pessoal dos pais e dos substitutos que representem as figuras de autoridade na vida dessa criança. O posicionamento e a coerência em relação a valores pessoais básicos, disciplina de cada membro, equilíbrio entre autoridade e afeto e as habilidades de comunicação familiar fortalecerão características pessoais positivas nos filhos,
colaborando para uma imunização contra o uso de álcool e ou outras drogas. Muito bem. Então é aquilo que nós vivemos falando aqui no programa Independência. O exemplo, né? Então, não está feliz que seu filho começou a fumar maconha, que você está desconfiado, aqueles olhinhos vermelhos, aqueles olhinhos baixos, aquela mudança de atitude, aquela mudança de comportamento do seu filho, mau rendimento escolar, etc e tal, andando só com neguinho estranho, com manos, sabe? Você entendeu o que eu falei, né, pai e mãe? Só que você bebe, toma sua cervejinha, enche a lata, fim de semana tem peguinha em casa, churrascão e cervejada. Então, lamento informar, papai e mamãe, vocês também são usuários de droga. E vocês não podem falar nada da maconhinha dos seus filhos. Marcão fala que acha que pega pesado, né? Mas Marcão fala real. Porque álcool também é droga. E para quem tem problemas com droga, o álcool é a pior droga que tem, saiba disso. Então não tem como você... Tudo bem, mas Marcão, eu bebo a vida inteira, eu nunca dei trabalho, eu nunca perdi um dia de serviço, nunca faltou nada em casa, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Pelo amor de Deus, talvez você, mas e seu filho? E se seu filho for um adicto? E se seu filho desenvolveu a dependência química ou alcoólica? Ele não vai dar conta. Então, o seu exemplo em casa, e não só isso, né? A facilidade em que ele tem para encontrar droga dentro da sua própria geladeira, tem lá sempre um vinho, tem lá sempre uma cervejinha gelada. Mano, ele não pode. Se você pode, sinto muito. Ninguém mandou ser pai e ninguém mandou o seu filho começar a usar droga. Agora tem que encarar a realidade como ela é. A realidade é a seguinte: ele é um adicto. Você não pode mais ter droga dentro de casa. E álcool é droga pra ele. Então, acabou o papo. Acabou o peguinha. Putz, e agora como eu vou me divertir? Não sei. Se vira, mano. Arruma outro jeito de se divertir. Ou então, desista do seu filho. Porque as duas coisas não dá. Não dá pra ter as duas coisas, pai. Não dá. Ou você vai ajudar o seu filho que está com problema com droga, ou então você vai para os seus peguinhas de fim de semana, para o seu churrasquinho, quer continuar fazendo do seu jeito? Faz. Mas seu filho vai continuar, e a doença dele é progressiva, ele vai para o fundo do poço, vai morrer disso aí. Então você vê o que você prefere, se é seu filho ou se é o peguinha seu de fim de semana. Muito simples, é baba assim, é tranquilo. É isso aí, programa Independência não se aflige com nenhum tipo de constrangimento em falar a verdade. Aqui falamos a real sobre álcool e drogas, e a real é exatamente essa. Ok, vamos ouvir aí um som, uma música. Deixa eu botar aqui meus óculos que eu não enxergo, galera. Tiozão já tá ficando velho. Maravilha. Vamos ouvir Salomão, do reggae, baseado em quê? Que fala um pouquinho sobre maconha. Em novembro de 2015, por iniciativa de alguns pais, mães e amigos de pacientes dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial de Capivari, que não se conformavam com a falta de representatividade que os usuários da saúde mental tinham junto aos órgãos públicos e à sociedade civil, foi criada a DUSMEC, referência na região como uma das principais entidades da sociedade voltada à promoção da saúde mental. Além do município de Capivari, sede da entidade, atua também nas cidades vizinhas de Elias Fausto, Mombuca e Rafar. A DUSMEC tem por finalidade garantir a representatividade de seus membros e familiares junto à área da saúde mental, desenvolver projetos buscando parcerias que possibilitem futura geração de renda, promover atividades que garantam o exercício de cidadania dos seus membros e familiares,
e promover orientação à comunidade em geral para que os usuários da saúde mental recebam tratamento adequado e humanizado contra qualquer abuso, exploração ou afastamento do convívio social, assim como é contra qualquer tipo de preconceito de raça, de cor, de religião, de orientação sexual e outros. A ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, é uma associação civil sem fins lucrativos, isenta de conotação política, religiosa ou de classe. Colabore conosco. Rua André de Melo, 286, Centro Capivari. Aceitamos doações e voluntários. Muito obrigado. Eu preciso parar de beber. A bebida tá me matando. Chega de envergonhar a família. Estou no fundo do poço. Chega. Se você quer parar, pare aqui. Alcoólicos Anônimos. Legal, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos aqui dos estúdios da Alternativa FM de Capivari, 106,3 MHz. Maravilha, vamos voltando ao pique do programa e eu vou disponibilizar em primeira mão para vocês os princípios que regem os tratamentos das dependências químicas. São princípios para um tratamento efetivo que foram elaborados pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, um dos maiores centros difusores do conhecimento, totalmente atualizado sobre o que existe de mais moderno na área da dependência química, tanto em tratamento como em novas drogas, novas abordagens e novas tecnologias. Esse conteúdo ele é disponibilizado no livro Um Elefante na Sala, de Paulo Campos Dias, mais um livro do selo Independa, Família e Dependência Química. São 13 princípios que eu vou disponibilizar para vocês, respondendo a segunda pergunta da Eduarda, que ela pergunta justamente como que ela pode fazer um tratamento efetivo com um adolescente que está já há algum tempo usando drogas. Espero que ajude aí, Eduarda, esses 13 princípios, né, da dependência química, dos tratamentos da dependência química. Princípio 1. A dependência é uma doença complexa, mas tratável, que afeta a função e o comportamento do cérebro. O abuso de drogas altera a estrutura e a função do cérebro, resultando em mudanças que persistem muito tempo após o uso das drogas ter cessado. Isso pode explicar por que os dependentes estão em risco de recaída, mesmo após longos períodos de abstinência, podendo trazer consequências potencialmente devastadoras. Princípio 2. Não há um tratamento único que seja apropriado para todos. Cada dependente químico tem sua particularidade, as suas necessidades e por isso não é possível afirmar, por exemplo, que um tratamento contempla a todos. Temos populações diferenciadas, como idosos, adolescentes, mulheres, transgêneros, etc. Cada uma dessas populações diferentes exigem naturalmente tratamentos diferenciados. Princípio 3. O tratamento deve estar prontamente disponível. Em outras palavras, o tratamento precisa estar 24 horas por dia disponível. Um paciente pode precisar entrar em um centro de tratamento porque passou, por exemplo, por uma intervenção orientada, aceitou ajuda e não tem como esperar. Naquele momento deve ser levado a tratamento e o centro de tratamento deve estar de prontidão, aberto e apto a acolher adequadamente este paciente. A evidência científica passa por análise criteriosa de modelos de abordagem, de equipes multidisciplinares, de metodologias diferenciadas, de eficácia e eficiência de tratamento, de resultados positivos, enfim, são estudos que vão demonstrar exatamente isso. Princípio 4.
Um tratamento efetivo deve contemplar as várias necessidades da pessoa e não somente o seu uso de drogas. Em outras palavras, o tratamento deve contemplar tudo o que for necessário. Psicoconscientização, desintoxicação, inserção familiar, social e profissional, prevenção de recaída, etc. Apenas ir ao centro de tratamento para desintoxicação não é tratamento. E também é importante que o tratamento seja adequado à idade, gênero, etnia e cultura do indivíduo. Princípio 5º. É fundamental que o paciente permaneça um período adequado de tempo para uma eficácia do tratamento. Existem alguns centros de tratamento que determinam que o tratamento deve ser feito em um número determinado de dias. Mas talvez esse paciente possa demandar um tempo maior ou menor, e então é necessário ser reconsiderado o período de tratamento. O tempo necessário é aquele para se atingir uma recuperação efetiva, onde o paciente seja reinserido na sociedade de forma segura. Princípio 6. As terapias comportamentais, incluindo o aconselhamento individual, familiar ou em grupo, são as formas mais utilizadas de tratamento de abuso de drogas. Componentes indispensáveis para um tratamento efetivo, as terapias comportamentais variam em seu foco e podem envolver, abordar a motivação do paciente para mudar, incentivar ou a abstinência, construir habilidades para resistir ao uso de droga, substituir atividades de ativa por atividades construtivas e gratificantes, melhorar as habilidades de resolução de problemas e facilitar melhores relações interpessoais. Além disso, a participação em terapia de grupo e outros programas de apoio dos pares durante e após o tratamento podem ajudar a manter a abstinência. Princípio 7. Para muitos pacientes, os medicamentos formam um elemento importante do tratamento, especialmente quando combinados com aconselhamento e outras terapias comportamentais. A medicação, por mais eficaz que seja, por si só não resolve nada, mas associada a outros modelos de tratamento, poderão ter uma eficácia muito maior. Um exemplo: no tratamento do alcoolismo, o uso do disulfiram, substância que atua no fígado, provocando, quando a pessoa vier a beber, náuseas, dores de cabeça, arritmias, palpitações, aliado à psicoeducação, gerenciamento de risco, prevenção de recaída, reinserção com ambulatório ou grupos de ajuda mútua, psicoterapia, etc., se mostrará muito mais efetivo. Princípio 8. O plano de tratamento e serviços deve ser continuamente avaliado e modificado quando necessário, para garantir que ele atenda às necessidades em constante mudança. Se observarmos os modelos de tratamento da década de 1950 e os modelos de tratamento atual, vamos verificar as modificações e assim será sempre. Um paciente pode exigir combinações variadas de serviços e componentes de tratamento durante o curso do tratamento da recuperação. Para muitos pacientes, uma abordagem de cuidados contínuos fornece melhores resultados, com a intensidade do tratamento variando de acordo com as necessidades de mudança das pessoas. Muito legal. Os próximos princípios, até chegar no 13, leremos no próximo bloco do programa, para não ficar muito chato essa leitura toda, esse Gordero falando que nem um louco dentro desse rádio. Vamos lá, vamos continuar então de música um pouco. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos aqui dos estúdios da
nossa rádio alternativa FM de Capivari. Tamo junto. Vamos lá. Voltando aqui com o pique do programa, vou disponibilizar agora uma pequena temática da minha amiga Mônica Papo Reto. Se vocês não conhecem a Mônica, pode colar lá no YouTube e escrever Mônica Papo Reto, reto com 2 T's, que você vai ver que barato que é o canal dela. Ela fala bastante sobre recuperação, fala sobre saúde mental. Ela é muito bacana, vocês vão gostar da Mônica. Ouçam aí, Medo de Ficar Louco. Gente, é o seguinte, de tantas pessoas me falarem que eu devia fazer um vídeo, pequenininho e tal, toda hora, eu resolvi começar então, tá bom? Então vamos lá. Eu queria falar um negócio aqui pra vocês que eu tava pensando hoje, né, nos atendimentos que eu comecei a fazer logo cedo, com uma coisa que eu ouvi ontem de uma pessoa muito querida, né? Ela me disse assim, eu tenho medo de ficar louca. Às vezes eu tenho medo de ficar louca. Você já teve essa sensação de medo de ficar louco? Eu já tive muito isso, sabe? E eu percebo assim que uma das coisas que faz com que eu sinta medo de ficar louca, hoje eu não tenho sentido isso, mas já senti muitas vezes, é ter muito volume de pensamento na cabeça. Pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Pensar várias coisas sobre várias pessoas, sobre o amanhã, sobre o ontem, o medo do que vai acontecer, será que isso vai acontecer, será que não vai, será que eu vou arrumar emprego, será que eu não vou, será que eu vou ter dinheiro, será que eu não vou, como é que eu vou pagar essa conta, e ir lá na frente, pensar muitas coisas sobre a necessidade, sobre as minhas necessidades e a necessidade dos outros, pensar muita coisa produz muito lixo, entulho. E a nossa cabeça não aguenta muito volume assim, né, de lixo, porque é necessário que eu consiga viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. E quando eu tento viver mais que isso, sair do meu agora e ir lá na frente e ficar pensando o que pode acontecer, será que vai dar certo, será que eu vou conseguir? E geralmente quando eu vou lá na frente e saio do agora, eu vou me ver fracassando. Geralmente assim. Eu raramente vou ter a sensação de sucesso, de conquista, de êxito. Então, o excesso de preocupação produz muito lixo, volume de coisas que só servem para jogar fora, que não servem para nada. Então, durante várias vezes assim no meu dia a dia, quando o desespero já bateu, eu paro tudo e falo, opa, para tudo. Que dia que é hoje? Ah, tá, hoje é dia 21. São 11 e pouco da manhã. E tá tudo bem, hoje é sexta-feira, tá tudo certo. Tá tudo bem. Está tudo bem. Ter esse pensamento de que tá tudo bem é uma escolha que eu preciso fazer. Ou eu vou pensar que tá tudo bem mesmo e vou me jogar e viver esse momento aqui, ou eu vou continuar no desespero que eu estou, pensando o que pode acontecer, produzindo um monte de lixo, e aí eu fico com medo de ficar louca, entendeu? Então, eu preciso conseguir viver agora. O que eu tenho para fazer agora? Eu tenho um trabalho para fazer, daqui a pouco eu vou almoçar, e é o planejamento que eu consigo fazer. Quando tá muito difícil viver esse momento aqui, eu tento voltar e falar, volta, o que eu tô fazendo mesmo? Quem tá aqui? Quais são as cores que me rodeiam? Quem está perto de mim? O que é que eu estou fazendo? Qual é o objeto que eu tenho na mão? Eu faço isso para poder melhorar, para poder voltar para cá. Então, assim, é uma boa pedida para quem tem medo de ficar louco, entendeu? Viver esse momento aqui, viver esse momento agora. Porque esse momento é tudo que nós temos. É tudo que eu tenho. Não existe outro momento. O que acabou, o que passou, já passou, não vai voltar. E eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer mais tarde. E nem você, que eu sei, tá bom? Então eu espero que a gente possa postar mais vídeos assim, né? Tem bastante pessoas me dizendo que eu tenho que fazer isso, que é muito legal, que não sei o quê. Então eu não vou me poupar, não. Vou fazer bom uso disso. E eu agradeço quem tá por aí. Um beijo no coração de todos vocês e tamo junto.
Legal. Essa então foi a Mônica Papo Reto, lá direto do seu canal do YouTube. Obrigado, Mônica. Obrigado por ter ajudado tanto na minha recuperação, viu? Você é uma vitoriosa e uma excelente terapeuta. Muito obrigado. Legal. Antes então ouvimos For No Blondes, WhatsApp, e depois meu querido e grande amigo Irineu de Palmira. Um Tempo. É uma parceria do Irineu de Palmira com o Hélio Pequeno. Muito bacana a música. Bacana, vamos voltar então? Faltam alguns princípios do tratamento da dependência química que eu deixei para essa parte desse bloco, que é o princípio 9. Muitos indivíduos dependentes de drogas também apresentam outros transtornos mentais e deve-se tratar essas questões de maneira integrada com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar. É muito comum encontrar pacientes que iniciam seu tratamento em função do uso de substâncias psicoativas, mas na anamnese observa-se que essa pessoa já tem alguma comorbidade instalada. Comorbidade é condição de um transtorno psiquiátrico que se apresenta paralelamente. E será necessário tratar também esse outro transtorno. Se a pessoa está em um quadro de psicose, por exemplo, tem que tratá-lo também de maneira integrada ao tratamento original. Algumas pessoas terão comorbidades a partir do uso de substâncias e outras pessoas, se têm outros transtornos pré-existentes, que apenas vêm à tona quando a pessoa inicia o tratamento para a dependência. Muitas vezes pode acontecer de se estabilizar a dependência química, entrando-se em recuperação, mas o quadro da comorbidade ficar sem tratamento, podendo inclusive contribuir para a recaída ao uso de drogas. Princípio 10. A desintoxicação médica é apenas a primeira etapa do tratamento para a dependência e, por si mesma, contribui pouco para modificar o uso de drogas a longo prazo. Este princípio Unida resolve institucionalizar e colocar claramente, pois ainda não existe um pensamento de que a pessoa vai para um centro de tratamento para se desintoxicar, como se o tratamento fosse apenas a desintoxicação. Não. Ela é apenas o primeiro passo para o indivíduo do tratamento, que deve contemplar a pessoa em todas as suas necessidades psicológicas, físicas, emocionais, sociais e espirituais. Princípio 11. O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Veja que interessante. Pessoas que não são da área da dependência química imaginam que o tratamento só terá efetividade se o dependente químico o iniciar por livre e espontânea vontade, ou seja, se ele aceitar ser tratado. Evidências científicas demonstram que não importa a forma que o dependente chega para o tratamento, mas sim a consistência do tratamento, a equipe, o ambiente, a capacidade profissional de interagir com o dependente em todas as suas necessidades e contribuir para que ele cresça e crie a necessidade de sair deste quadro. Então, mesmo contrário à sua vontade, o tratamento pode ser bastante efetivo e algumas vezes até mais do que o tratamento voluntário. Olha só, isso aí responde um pouco aquela questão que já me perguntaram aqui no programa Independência, se o tratamento involuntário funciona, né? Você vê aqui que em alguns casos até mais do que o tratamento voluntário. Engraçado, né? Princípio 12. O uso de drogas durante o tratamento deve ser monitorado continuamente, pois lapsos ocorrem durante o tratamento. Primeiro é importante verificar se o paciente não fez uso de substâncias proibidas dentro do centro de tratamento. Acontece muito de neguinho trazer uma droguinha escondida lá e cair para dentro da clínica com droga escondida, né? Se levou de alguma forma que passou despercebida da equipe, se está recebendo droga durante a visitação de familiares, etc. Essas questões têm a ver com a fiscalização e com o modelo de disciplina dentro desses ambientes. Além disso, deve-se observar o uso de drogas medicamentosas, a fim de não criar uma dependência dupla ou cruzada. Se a pessoa estiver submetida a um uso indiscriminado de alguma substância, principalmente benzodiazepínicos,
sem que haja uma avaliação médica correta dentro desse ambiente, pode criar essa outra dependência. É em função disso que clínicas de tratamento devem contar obrigatoriamente com a presença de um médico para fazer o acompanhamento das questões medicamentosas. Princípio número 13, último princípio do tratamento da dependência química. Todo programa de tratamento deve incluir exames não apenas de drogas, mas testes para HIV, AIDS, hepatite B e C, tuberculose e outros tipos de doenças infecciosas, bem como aconselhamento para diminuir os comportamentos de risco de infecção. Normalmente, o tratamento de abuso de drogas aborda alguns dos comportamentos relacionados a drogas e que colocam as pessoas em risco de doenças infecciosas. O aconselhamento orientado para a redução desse risco pode ajudar os pacientes a reduzir ou evitar comportamentos relacionados com substâncias e outros de alto risco. Aconselhamento também pode ajudar aqueles que já estão infectados a gerenciar sua doença. Além disso, o envolvimento no tratamento da dependência química também pode facilitar a adesão a outros importantes tratamentos médicos. Muito bem, esses foram então os 13 princípios do tratamento sugerido na verdade compilado, pelo Paulo Campos Dias, no livro Um Elefante na Sala, e essas informações são todas do Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos da América. Legal! Vamos lá! Continuando aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Vou tocar para vocês agora aquela do The Flanders, que eu não toquei hoje ainda, The Flanders, Um Dia Perfeito. Essa música me toca lá no fundo do peito, viu? Ela tem tudo a ver com aquele momento em que a pessoa viu que perdeu para o álcool e precisa de ajuda, Muito legal, The Flanders. Esqueci aqui de mandar meu abraço pro seu Noel, senão ele vai pegar no meu pé depois. Seu Noel. Seu Noel, também conhecido como Belzinho da 15 e também atestadinho da Tereza. Seu Noel, tudo de bom pro senhor, tudo de bom, e muito obrigado, por ser um exemplo aqui para a cidade de Capivari, no que tange a dependência do álcool. Seu Noel, já sóbrio, vai fazer agora, esse ano, 33 anos de sobriedade. Muito obrigado, seu Noel, por ter chegado antes e aberto as portas para que novas pessoas com problemas com álcool entrassem em recuperação. Muito obrigado mesmo. Legal também mandar um abraço pro meu afilhado Vanderlei, meu amigo Adélio e sua família maravilhosa, companheiro Juarez, meu afilhado também, grande abraço, Eulálio, Nilce, Ângela, galera lá do Universitário de Piracicaba, todos aí na sintonia. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida e na minha recuperação, muito obrigado mesmo. Legal, vamos continuar aqui. Agora eu vou botar para vocês cadê? Aqui, a reflexão diária de Alcoólicos Anônimos, as duas reflexões hoje. Uma na voz da minha melodiosa esposa. Reflexões diárias de Alcoólicos Anônimos, dia 21 de junho. Medo e fé. A conquista da libertação do medo é uma tarefa para toda a vida. É algo que nunca pode ficar completamente concluído. Ao sermos duramente atacados, estamos gravemente enfermos ou em qualquer situação de séria insegurança. Todos nós vamos reagir a essa emoção de alguma maneira, bem ou mal, conforme o caso se apresente. Somente os que enganam a si mesmos alegam que estão totalmente livres do medo, na opinião do Bill. O medo causou-me muito sofrimento, quando poderia ter tido mais fé. Há horas em que o medo subitamente me arrasa, justamente quando estou experimentando sentimentos de alegria, felicidade e leveza no coração. A fé e um sentimento de valor próprio em relação ao poder superior me ajudam a suportar a tragédia e o êxtase. Quando optar por entregar ao meu poder superior todos os meus medos, então serei livre. 21 de junho. Pensamento de A para o dia.
fé inteligente nesse poder superior a nós mesmos pode ajudar a equilibrar nossas emoções. Ela tem a capacidade incomparável de nos ajudar a ver a vida numa perspectiva equilibrada. Olhamos para cima, ao redor e longe de nós mesmos. Então vemos que 9 entre 10 coisas que no momento nos perturbam vão desaparecer daqui a pouco. Os problemas se resolvem sozinhos. A crítica e a crueldade desaparecem como se nunca tivessem existido. Será que consegui a perspectiva adequada em relação à vida? Meditação. Um homem ou uma mulher realmente espiritualizado gostaria de ter a mente serena. Ter a mente serena é a única maneira de se ficar calmo neste mundo conturbado. A mente calma e sadia vê as coisas espirituais como realidades verdadeiras e as coisas materiais apenas como temporárias e passageiras. Esse tipo de mente você nunca pode obter pelo raciocínio, porque seus poderes de raciocínio são limitados pelo espaço e pelo tempo. Esse tipo de mente você nunca pode obter pela leitura, porque as outras mentes são também limitadas da mesma maneira. Você só pode ter essa mente por um ato de fé, tendo a felicidade da crença. Oração. Rogo para que eu possa ter a mente calma e sadia. Rogo para que eu possa olhar para cima, ao redor e longe de mim mesmo. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Voltamos com o programa Independência. Agradecer aí a companheira linda por essa leitura aí do 24 horas por dia. Publicação de Alcoólicos em Recuperação. Não é uma publicação oficial da Irmandade de AA, mas é uma leitura muito feita dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E antes tivemos o livro 365, que eu li de manhã cedo lá e gravei já para poder compartilhar com vocês. 365 é o livro Só por Hoje de Narcóticos Anônimos, as reflexões diárias de NA. Muito legal. Esse foi então o Gabriel Faria, do site, né, do canal Quebrando a Caixa, um canal muito bacana, com muitas reflexões legais. Sugiro que vocês também conheçam o canal. Legal, o programa Independência chegou ao seu final. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Eu agradecer hoje a Eduarda e ao João, que fizeram perguntas aí. Espero ter conseguido responder as perguntas que vocês fizeram. Se vocês tiverem, pelo menos não reclamaram, então já é um bom sinal. Legal, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito. E se você quiser saber mais informações sobre dependência química, ou então saber das reuniões de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, pode mandar um zap aqui pra gente no 99650-1063 e o sigilo e o seu anonimato será preservado, que eu passo todas as informações pelo zap. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo no coração aí de todos, tamo junto, é isso aí, até mais. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações
a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!